Capítulo 10. Ateísmo na Antiguidade. Como foi dito no capítulo anterior, não é tarefa fácil traçar uma cronologia linear do pensamento ateísta. O que se pode dizer é que desde longo tempo já existiam descrentes no mundo, embora fossem sempre uma minoria quase anônima. Daí a dificuldade de mapeá-los na história. Um exemplo clássico foi Jean Meslier, de 1664 a 1729, ateu convicto, que permaneceu padre e celebrou missas até o final de sua vida, em 1729. Não me surpreenderei se houver muitos outros Mesliers ocultos na história. Outro dado importante é que, ao falar de ateísmo na antiguidade, temos de cuidar para não cometer erros de anacronismo, isto é, transferir artificialmente um dado comportamento para um tempo e realidade que não lhe dizem respeito. Por isso, não se pode descrever a descrença dos antigos de maneira indiscriminada, sem nenhum rigor. Ao apresentá-la, é importante que se explique em que sentido seus proponentes poderiam ou não ser classificados como ateus. Poucos talvez saibam, mas no passado os primeiros cristãos foram, oficialmente, declarados ateus pelo Império Romano e, por isso, proibidos de exercer sua fé religiosa. Quem dá essa informação é Atenágoras, erudito cristão de Atenas, que escreveu no segundo século uma apologia ao imperador Marco Aurélio chamada Legatio pro Christianis. O motivo da acusação de ateísmo não era porque os cristãos não aceitassem a existência de Deus, mas porque desprezavam os deuses greco-romanos. Essa, aliás, foi a mesma acusação sofrida 600 anos antes por Sócrates, um dos maiores pensadores da cultura grega. Ele foi condenado a beber veneno, porque havia corrompido a juventude ao questionar a eficácia e a moralidade dos deuses do Olimpo. Há ainda que considerar que o ateísmo é uma, mas não a única forma de questionamento de Deus. Temos também os desdobramentos do agnosticismo, deísmo, panteísmo e outras formas de ceticismo que não negam diretamente a existência de uma divindade, mas desconfiam fortemente da descrição da teologia proposta pela Igreja. Neste capítulo, exceto por uma breve menção à Mesopotâmia e ao budismo, nosso foco ficará apenas na história clássica ocidental, por questões de objetividade do tema. O ceticismo de Pirro e Homero. Se hoje devemos ter cuidado em definir alguém como ateu convicto, imagine no passado. Vamos pensar no caso de Pirro. Muitos o tratam como o pioneiro do ateísmo, com o que eu discordo. Ele viveu em Élida, oeste da Grécia, entre séculos 4 e 3 a.C., fez parte do exército de Alexandre, o Grande, e foi um dos primeiros filósofos céticos, fundador da escola pirrorista. O ceticismo de Pirro, porém, era contra toda forma de dogmatismo, até daquele que descria. Ou seja, muitos que hoje afirmam sem qualquer dúvida que Deus não existe não teriam o apoio dele. Sua postura intelectual estava mais para o agnosticismo empírico que para o ateísmo como entendido hoje. Se Pirro tivesse vivido no século XXI e fosse inquirido acerca da existência de Deus, provavelmente diria que a concepção de um universo criado por um ser transcendente é algo lógico e possível. Porém, também é possível imaginar um cosmos solitário e materialista. Como ambas as hipóteses são verossímeis, mas não verificáveis, é impossível afirmar uma coisa ou outra. Veja, no entanto, que interessante a visão questionadora de Deus que encontramos em outros textos da Antiguidade Clássica. Nas famosas Ilíada e Odisseia de Homero, compostas no século IX a.C., os deuses são descritos como corruptos, vãos, caprichosos e egoístas, seres que, mesmo cultuados, não merecem respeito. Perceba que, embora o autor demonstre acreditar na existência das divindades, exalta mais o heroísmo humano que as desafia e as vence em diferentes situações. Por isso o poema, em vez de enaltecer o panteão do Olimpo, destaca os heróis humanos e semi-humanos como Ulisses, Aquiles, Agamenon, Heitor e Paris. Salvaguardadas as peculiaridades de cada tempo, arrisco dizer que a literatura homérica foi a primeira grande obra humanista da história ocidental. O Antigo Oriente. Para representar o mundo do Antigo Oriente, eu elegeria o épico de Gilgamesh. Embora suas origens retrocedam ao segundo ou terceiro milênio antes de Cristo, as cópias que temos vêm do século 7 a.C., da biblioteca de Assurbanipal, rei da Assíria. Portanto, estamos no contexto da Antiguidade Clássica. Ali, semelhante aos textos homéricos, o protagonismo da história recaía sobre heróis humanos ou semi-humanos como Enkidu, Utnapishtim e o próprio Gilgamesh. Novamente, percebe-se o poder dos deuses e a predominância humana a despeito disso. A saga se resume nisso. Gilgamesh era um poderoso rei de Uruk, protegido pelo deus Sol, que se tornou cruel e despótico para com seu povo.
Num ato de extrema tirania, ele obrigou o povo a construir uma gigantesca muralha em torno de sua cidade. Amedrontados e fatigados, os cidadãos clamaram a Deus Eshar, que enviou Enkidu para salvá-los. Este herói vivia nas florestas e nada sabia a respeito do homem nem do cultivo da terra. Era o símbolo máximo do ser incivilizado. Seus cabelos longos e emaranhados são descritos no texto como sinal de personalidade rude e mais primitiva. Ele deveria desafiar e vencer Gilgamesh em um duelo, mas, em vez disso, tornou-se amigo do rei. A amizade de ambos os levou a diversas aventuras, destruindo monstros e harmonizando o mundo. Porém, Ishar sentiu ciúmes dessa amizade e tentou seduzir Gilgamesh, sabendo que aquele que a amasse morreria. Esse, porém, não aceitou ser seu amante, pelo que ela, em ódio, envenenou Enkidu, infligindo a ele uma doença que o deixou agonizando por dias antes de morrer. Com a perda do amigo, Gilgamesh resolveu ir atrás de novas aventuras, até encontrar Utnapishtim, um homem imortal que lhe revelou a trama divina contra a humanidade. Em tempos remotos os deuses decidiram inundar a terra de Shuruppak com um terrível dilúvio. Apenas ele, com algumas pessoas e animais que ele mesmo salvou, conseguiram escapar da enchente, fruto de um capricho dos deuses. Os homens faziam muito barulho e atrapalhavam sua cesta. Tal construção de argumentos fez o assiriólogo William L. Moran concluir que estamos diante de um verdadeiro relato humanista da antiga Suméria. Ali se pode ver uma insistência tanto nos valores, quanto na limitação do gênero humano. O caráter dos deuses não é descrito de maneira piedosa e o protagonismo do homem em desafiá-los é emblemático. Budismo, um caso à parte. Não se pode traçar um quadro completo da história do ateísmo, ainda que resumido, sem passar pelo budismo. Não que se trate de um movimento necessariamente ateísta, afinal de contas continua sendo um segmento religioso. Contudo, distingue-se em muitas coisas dos cultos tradicionalmente teístas e animistas. O budismo nasceu no norte da Índia, atualmente o Nepal, no século VI a.C., com Siddhartha Gautama, mais tarde cognominado Buda, o Iluminado. Ele era um rico príncipe pertencente à família dos Quias que deixou tudo para buscar a iluminação. De acordo com seus biógrafos, não era intenção de Buda converter ninguém. Seu intuito era iluminar as pessoas com seus ensinamentos, frutos de sua própria experiência, e deixar que elas mesmas experimentem a luz por si. Hoje o budismo se espalhou por lugares como Índia, Ásia, Ásia Central, Tibete, Sri Lanka, Sudeste Asiático, bem como China, Mianmar, Coreia, Vietnã e Japão. Embora em menor escala, ele também pode ser encontrado na Europa, na África e nas Américas. Mas seria o budismo uma religião realmente sem Deus? A resposta é não, por vários motivos. Primeiro vem a questão de ser ou não o budismo uma religião ou apenas uma filosofia de vida. Eu, particularmente, enxergo como religião, pelo menos nas formas que vemos sua prática nos dias de hoje. Digo formas porque o budismo está longe de ser um segmento uniforme. Ademais, as divergências em torno do que realmente Buda ensinou são mais distintas que as ramificações do cristianismo em torno dos ensinos de Jesus. Além disso, ainda que Siddhartha pretendesse criar um caminho espiritual sem Deus, sentir-se-ia frustrado diante do que se tornou o seu movimento. No antigo Ceilão, atual Sri Lanka, e em Burma, República de Mianmar, ainda há muitos budistas que assumem os ensinamentos daquela forma antiga, tradicionalmente vinculada ao Buda. Porém, no Tibete, na China e em outros países, o budismo tem se tornado uma religião de muitos deuses e muitos senhores. Buda prometeu tornar o homem livre através do conhecimento. Mas para muitos homens o conhecimento não é o bastante. Eles se sentem na necessidade de adorar, de modo que os deuses foram trazidos de volta para dentro de uma religião que tinha começado pela pretensão de viver à margem de qualquer tipo de divindade. É claro que se você perguntar a um budista se Deus existe, ele dirá que você precisa ver isso por si mesmo. O conceito básico de um Deus eterno, autossuficiente e independente não aparece nos escritos de Buda. Entretanto, embora se esquivem em falar de um Deus pessoal, os budistas não negam sua existência, pois não creem poder afirmar coisas sem comprová-las na prática. Por isso eles preferem dar orientações, e não crenças, embora, às vezes seja difícil diferenciar entre uma coisa e outra. Portanto, é comum dizer que o budismo está mais para a religião não teísta do que ateísta, pois não faz menção a nenhuma divindade, porém não nega a existência de nenhuma delas. O paradoxo de Epicuro. É impossível fazer esse levantamento sem falar de Epicuro. Ele não era necessariamente ateu,
mas descria na existência de um Deus preocupado com os seres humanos. Sua filosofia está mais próxima do que Voltaire chamaria no futuro de deísmo, um Deus que existe, é responsável pela existência do universo, mas não se importa com ele. Um paradoxo atribuído a Epicuro, que voltaremos a comentar, explica por que, em sua concepção, é impossível crer num Deus bom e poderoso, uma vez que lidamos com o problema do mal. Ou Deus quer abolir o mal e não pode, ou ele pode, mas não quer. Se ele quer, mas não pode, ele é impotente. Se ele pode e não quer, ele é cruel. Se nem quer nem pode, é invejoso e impotente, portanto, nem sequer é Deus. Mas se Deus tanto pode quanto quer abolir o mal, como pode haver maldade no mundo? Por que razão é que não os impede? Império Romano. Dos tempos de Roma, extraímos as figuras de Cícero e Lucrécio, dois grandes pensadores que viveram no século I a.C. É claro que o ateísmo como conhecemos hoje também não se encontra presente neles, pois seus deuses também possuem certa forma de existência, embora muito afastada dos homens. Talvez seria melhor chamá-los de deístas. Contudo, esses dois personagens são reveladores, pois mostram que questionamentos a Deus ou as imagens distorcidas de Deus já é algo que vem de longa data. Afinal, todos esses autores não pareciam se revoltar com outra coisa senão a propaganda religiosa que a elite financiava, a fim de sustentar a injustiça e o domínio impiedoso dos povos. Lucrécio, por exemplo, dizia que a religião era algo inventado pelos líderes para estar a serviço do terror. Cícero, por sua vez, grande advogado e estadista dos dias de Júlio César, entrou em crise existencial depois da morte de sua filha Túlia. Ele então escreveu um livro sobre os deveres, no qual defendeu que os homens são livres e não devem nada aos deuses. Esses seres divinos não têm o controle algum da história. Nada na vida é certo e seguro, tudo está nas mãos do acaso, não há como fugir disso. Idade Média. Devido à hegemonia eclesiástica nos tempos medievais, é praticamente impossível encontrar ali pensadores declaradamente ateus ou grupos organizados sob esta bandeira. Se houve, foram poucos e discretos. Metafísica, religião e teologia eram os temas de maior interesse entre os pensadores. Porém, fragmentos de correntes contrárias ao teísmo oficial da Igreja podem ser vistos nessa época, como, por exemplo, o ceticismo cuja doutrina defende a impossibilidade de se alcançar o verdadeiro conhecimento, e o naturalismo, segundo o qual quem governa o mundo são apenas as forças naturais. Todos, é claro, vieram do mundo greco-romano. Acrescente-se a isso o surgimento de algumas concepções heterodoxas do Deus cristão. Elas, de certa forma, conseguiram conviver com a teologia oficial de Roma, embora incluíssem em seu bojo ideias bastante particulares como as definições sobre a natureza, transcendência e cognoscibilidade de Deus. Autores como João Escoto Erígena, David de Dinan, Amalrico de Bena e os Irmãos do Livre Espírito mantinham pontos de vista cristãos, mas com tendências panteístas. Nicolau de Cusa sustentava uma forma de fideísmo que chamou de docta ignorantia, ignorância aprendida, afirmando que Deus está além da categorização humana e que o nosso conhecimento dele é limitado pela conjectura. Guilherme de Ockham inspirou tendências antimetafísicas com a sua limitação nominalista do conhecimento humano para objetos singulares e afirmou que a essência divina não poderia ser intuitiva ou racionalmente apreendida pelo intelecto humano. Tempos modernos. Todo estudante de história sabe que as definições de períodos, como Idade Antiga, Idade Média, etc., são atributos artificiais difíceis de mensurar milimetricamente. Ou seja, não houve um dia em que um europeu fosse dormir na antiguidade e acordasse no período bizantino. Assim, falamos por aproximação cronológica e conceitual, de modo que os tempos modernos começam com uma série de outros movimentos de singular importância como o renascentismo, o empirismo, a revolução científica, etc. Ao que tudo indica, os movimentos ateus ou, pelo menos, desacordados com o teísmo eclesiástico oficial começam aos poucos a sair de seu anonimato e ganhar ares de publicidade. Entre os séculos XV e XVI, por exemplo, temos o italiano Pietro Pomponazzi, que negou a imortalidade da alma e, ainda veladamente, a existência de Deus. Seu compatriota Maquiavel separou a política da religião e considerou esta última um instrumento do poder. Nesta época, embora a palavra ateu já existisse no vocabulário grego antigo e até no da Bíblia Sagrada, Efésios 2h12, não havia um cognato que a descrevesse como segmento ou escola de pensamento. Então surgiu no século XVI o termo ateísmo. Deve-se esclarecer, porém,
que a ideia de um ateísmo positivista só seria sistematizada a partir do século XVIII, quando pensadores declaradamente descrentes em Deus começaram a ter certa influência política e filosófica, especialmente na Europa posterior à Revolução Francesa. O que se nota é que o sentimento, mormente reprimido, tornou-se a partir de então um movimento declarado e quase um senso comum dentro de determinados grupos de pensadores. Sua força, no entanto, concentrava-se no território europeu. A princípio, o intento desses intelectuais era denunciar apaixonadamente mentiras, desmandos e ilusões atribuídos ao cristianismo. Homens como Robespierre, Diderot ou Bage Marx pretendiam libertar as mentes da influência esmagadora de uma religião que, na visão deles, oprimia e manipulava os povos. Mas o que realmente deu início a esses movimentos modernos da negação de Deus? O Deus de Spinoza. Baruch Spinoza, nascido em 1632 em Amsterdã, falecido em Haia em 21 de fevereiro de 1677, foi um dos grandes racionalistas do século XVII dentro da chamada filosofia moderna, juntamente com René Descartes e Gottfried Leibniz. Era de família judaica portuguesa e é considerado o fundador do criticismo bíblico moderno. Sua metafísica é resumida na famosa frase em latim Deus, sive natura, que, traduzida, significa Deus ou a natureza. Há controvérsia se essas palavras deveras vieram dele, bem como se elas intentavam naturalizar Deus ou divinizar a natureza. Porém refletem a forma como ele via Deus na harmonia da natureza vivente, bem como seu pensamento inquisitivo em relação à Bíblia. Em seu livro Ética e no Tratado sobre a Religião e o Estado, ele delineia sua concepção de um Deus despersonalizado e geométrico, contrária a todas as formas teológicas de então que viam o Criador como uma entidade, oculta e transcendente, que se revela e age conforme sua vontade soberana. Sua teoria não compartilhava a ideia de um Deus autocrático, que controla tudo e a todos e se refugia em algum ponto distante da abóbada celeste. Deus como base de sustentação e a condição subjacente da realidade como um todo. Um Deus imbuído da mais clara evidência e certeza racional, que se autoconstitui como causa de si e de todas as coisas, que se move em função de uma necessidade que lhe é intrínseca e gerada de sua própria essência, a rigor, por meio de processos mecânico-causais e de leis invariáveis, responsáveis pelo total funcionamento e ordenamento do mundo. Há quem diga que a visão de Spinoza era panteísta, pois iguala a Deus à natureza. Logo, ele não seria o criador do mundo, como afirmam as religiões monoteístas, nem o motor imóvel de Aristóteles, que a tudo movimenta. Igualmente por não haver uma separação entre corpo e espírito, como afirmou Descartes, Deus seria, nesta concepção panteísta, uma substância única, de modo que todas as coisas que existem seriam variações dos atributos infinitos dessa substância fundamental. Deus é o próprio mundo, Deus é a própria natureza. Nossa mente e nosso corpo finitos são apenas dois atributos dessa substância infinita. Para Spinoza, nós somos, vivemos e nos movimentamos em Deus. Da mesma forma que aconteceu com Giordano Bruno, Spinoza foi condenado à fogueira por afirmar que o universo é infinito, igualando Deus à natureza. Antes disso, foi expulso da comunidade judaica e condenado ao ostracismo por afirmar que todas as coisas que existem são variações de uma única substância, que é o próprio Deus. Tanto a visão de Giordano como a de Spinoza, embora não sejam ateias, são, de fato, concepções panteístas da natureza. Algo, em princípio, inaceitável para a tradição judaico-cristã. Um abalo na história. No dia 1º de novembro de 1755, ironicamente no dia de Todos os Santos, o feriado católico foi interrompido por uma das maiores tragédias da história. Foi em Lisboa, Portugal, por volta das 9h40 da manhã, horário local. A cidade foi quase que inteiramente destruída por um terremoto que os especialistas consideram ter alcançado 9 pontos na escala Richter. As regiões de Setúbal e Algarve também sentiram os efeitos sísmicos. Em seguida veio um tsunami com ondas de 20 metros de altura atingido até a costa dos Estados Unidos. Some a isso tudo o fato de Lisboa ser uma cidade oceânica, com áreas de fácil inundação na parte baixa e péssimas condições de construção da época, a maior parte eram casebres de até 7 andares. O porto, é claro, ficou submerso juntamente com o centro da cidade de Lisboa. Nas áreas não atingidas pela inundação, irromperam-se incêndios incontroláveis que duraram pelo menos 5 dias. Os prejuízos foram incalculáveis. Estimativas somam entre 10 e 90 mil o número de pessoas mortas em decorrência da catástrofe. O terremoto, não obstante, trouxe bem mais do que mortes e destruições físicas.
Houve também um abalo filosófico cujas proporções não podem ser medidas pela escala Richter. Do outro lado da Europa, Voltaire, já com 2 dezenas de obras publicadas, sentiu o chão de suas convicções tremer juntamente com os efeitos sísmicos. Onde estaria o grande Criador, Ser Supremo, de bondade e misericórdia, que largou a esmo o mundo deixando tudo isto acontecer? Castigo, dirão alguns. Se é um castigo divino, que se penalizem todos, e não apenas uma parte. A catástrofe portuguesa realmente fez ruir as concepções que Voltaire tinha do mundo e, na sua genialidade, ele terminou se tornando o precursor de outros questionamentos que certamente vieram como consequência de sua própria decepção com Deus. Tal coisa, dizia ele, jamais poderia acontecer se a Terra fosse, como até então se pensava, fruto da criação de Deus, regulada por princípios de ordem, cuidado e harmonia. Voltaire, então, responde à desilusão com a mesma força com que esta se apoderara dele. Para isso usa Cândido, 1759, personagem fictício de uma comédia romântica que Voltaire preferiu assinar com o pseudônimo de Monsieur le Dr. Ralph, Sr. Dr. Ralph. A Igreja Católica é o principal alvo da obra, através da qual o filósofo francês demonstra com humor que, após o terremoto que assolou Lisboa, só mesmo alguém muito ingênuo, muito cândido, poderia continuar a acreditar que vivia num mundo de bem, regido por bondade e misericórdia. Num poema intitulado Sobre o Desastre de Lisboa, Voltaire escreveu: Ó infelizes mortais, ó terra deplorável! Ó ajuntamento assustador de seres humanos! Eterna diversão de inúteis dores! Filósofos alienados que proclamam, tudo vai bem. Venham contemplar essas ruínas horrendas. Esses destroços, esses farrapos, essas cinzas malditas. Essas mulheres e essas crianças amontoadas sob mármores partidos, seus membros espalhados. 100.000 desafortunados que a terra devora. Que sangrando, dilacerados, e ainda palpitando, enterrados sob seus tetos, sucumbem sem socorro, no horror de tormentas findando seus dias. Diante dos gritos de suas vozes moribundas, do horror de suas cinzas ainda crepitantes, vocês dirão, é a consequência de leis eternas que um Deus livre e bom resolveu aplicar. Vocês dirão, vendo esse amontoado de vítimas. Deus vingou-se, e a morte deles é o preço de seus crimes? Que crime, que falta cometeram essas crianças esmagadas e sangrentas sobre o seio materno? Lisboa, que não mais existe, teria mais vícios que Londres, que Paris, submersas em delícias. Lisboa está destruída e dança-se em Paris. Espectadores tranquilos, intrépidos espíritos, contemplando a desgraça desses moribundos, vocês procuram, em paz, as causas do desastre. Tudo vai bem, dizem vocês, e tudo é necessário. Por acaso o universo, sem esse abismo infernal, sem submergir Lisboa, estava sendo pior? Voltaire não se tornou ateu. Ele continuava crendo na existência de Deus. Porém, não mais em seu cuidado paternal. Ante seu pensamento, à semelhança de Newton, concebia um universo mecânico que obviamente exigia a existência de um grande engenheiro idealizador de todas as engrenagens cósmicas. O relógio, figura de linguagem usada por Voltaire, demanda a imagem de um relojoeiro cósmico que origina tudo o que existe. Contudo, um detalhe passou por seus olhos na ilustração e só veio à tona a partir de uma reflexão sobre a tragédia de Lisboa. O relojoeiro pode fazer o relógio e abandoná-lo. Basta que se decorde e o mecanismo funcionará por si mesmo. Assim nasceu o deísmo, da ideia de um Deus que dá corda no universo e o deixa funcionado sem intervir em seu mecanismo. Ele fez e abandonou. A catástrofe foi motivo para equacionar várias outras questões sobre religião, ciência e fé. Novos conceitos filosóficos surgiam buscando encontrar qual o papel do homem na história deste mundo. As grandes interrogações que se punham, pelo menos na Europa das Luzes, poucas décadas antes da Grande Revolução de 1789, eram a prevalência, ou não, da vontade divina e a margem de manobra que o homem tinha para decidir o seu devir. Em síntese, Deus e o homem, quem decide o quê? Sistematização da descrença. Se analisarmos o ateísmo como uma posição filosófica explícita e sistematizada, então devemos dar um salto na história e localizar não suas raízes, mas pelo menos o seu desenvolvimento ou inspiração nas ideias tardias de René Descartes, John Locke e George Berkeley, embora eles também não fossem necessariamente ateus.
Todos esses autores citados, do mesmo modo que os mais antigos, começaram por criticar a imagem de Deus que advinha de uma teologia corrupta como aquela que nasceu na Idade Média, mas ainda tinha sua influência na Idade Moderna. A queda da Bastilha, o Iluminismo e a Revolução Francesa foram emblemáticos neste período de transformações mentais. Mais tarde vieram outros como Feuerbach, Marx, Darwin, Nietzsche e Freud num crescente rompimento cada vez mais aberto com a religiosidade, especialmente aquela de raízes judaico-cristãs. Um desdobramento ainda mais radical das ideias originais queria ultrapassar os limites da denúncia e fundar um humanismo oficial, absoluto. Muitos desses pensadores estavam convictos de que baniriam a religião do Ocidente, e a Europa parecia validar esse anseio. Ao adentrar os limites do século XX, era impressionante o número de igrejas que eram fechadas por falta de membros. A teologia divina da Alemanha tornará-se cada vez mais liberal e influenciadora de importantes escolas na Europa e nos Estados Unidos. Os sociólogos finalmente respiravam os ares de que finalmente a humanidade fundaria um sistema de governo que fosse o verdadeiro paraíso na Terra, deixando para trás formas opressoras como o feudalismo, a monarquia e, na era marxista, o capitalismo. Sua utopia era a fundação de uma sociedade que devolveria ao homem a liberdade racional que a fé lhe roubou. Este era exatamente o projeto de Feuerbach e seus sucessores. Era realmente uma convicção ateísta e social que animava os herdeiros do humanismo e positivismo de Kant. A religião realmente parecia fadada ao fracasso. Mas a Segunda Guerra Mundial parece ter frustrado esses prognósticos. O desencanto com a tecnologia e os governos fez os sentimentos religiosos ressurgirem como a fênix, embora bem diferentes do que eram antigamente. Então vieram intelectuais batendo de frente com o ceticismo, alguns bem anti-humanistas, outros nem tanto. Nomes como Chesterton, C. S. Lewis, Tolkien, Teilhard de Chardin começaram a fazer parte da lista de acadêmicos sérios que ainda se apegavam à ideia de Deus. Assim, a concretização de um paraíso 100% humanístico ficou só na teoria. Deus e os anjos recusaram bater asas e ir embora. O mundo, a despeito das novas propostas neoateístas, continua majoritariamente crente em algum tipo de divindade. O placar está quase 9-1 para o teísmo. Vamos comemorar? De jeito nenhum. O expressivo percentual de teístas no mundo, desgraçadamente, não parece oferecer vantagem alguma. Afinal, se crer em Deus é algo realmente virtuoso, e descrer é um chamariz para castigos, o mundo deveria estar melhor por estar lotado de crentes, certo? O fato é que o planeta está um caos. Ele não parece mais bem gerido por governantes religiosos. Quanto maior o número de religiões, maior o número de guerras, atentados, disputas, corrupção e violência. Será que realmente o ateísmo tem aqui um ponto a favor de seu discurso?